Olá, meus queridos, que maravilhoso ter você mais uma vez aqui comigo. Eu sou a Carol Guimarães e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre como ouvir a voz de Deus. Como saber se aquela voz que está vindo no meu coração não é só um pensamento? Como entender se a direção que eu estou tomando é uma direção que veio do coração de Deus? Como saber se mesmo apesar dos conflitos, das dificuldades, eu estou na direção de Deus? Às vezes a nossa vida toma uma direção assim tão contrária, as coisas estão tão difíceis e a gente fala, será que esse era o melhor de Deus para mim? Será que eu fiz tudo errado? Será que eu ouvi a voz das minhas emoções? Por isso é muito importante ouvir a voz de Deus. E eu quero compartilhar com vocês no final deste vídeo um testemunho de como foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus quando eu tinha 16 anos. Deus falou para mim, uma menina muito simples, de uma família muito simples, que eu iria embora para o exterior e que Ele ia fazer algo na minha vida fora do Brasil. Aquilo fugia de todas as regras. Mas Deus falou comigo com uma voz que ecoava no meu espírito. E eu vou contar para você todo o testemunho no final desse vídeo. Então fique comigo até o final. Deus não te trouxe aqui por um acaso. Ele tem uma palavra para você, um ensinamento para você. Eu já aproveito aqui o ensejo. Se você não é ainda inscrito aqui no canal, me dá a honra da sua inscrição. Aperte o sininho das notificações para que todas as vezes que eu estiver falando aqui, você seja notificado. Dá um like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e leve para mais pessoas. Então, eu quero estar falando com vocês sobre 5 formas das quais Deus pode falar conosco. A primeira forma que eu gostaria de conversar com vocês, que Deus pode falar, é pelo seu Espírito. O Espírito de Deus habita em nós. E Deus, Ele se comunica com o nosso espírito. E parece um pensamento, porém a voz do Espírito Santo, ela é uma voz cheia de convicção. Ela é uma voz forte, ela penetra o nosso coração e ela é inconfundível. A voz de Deus não se mistura na nossa confusão mental. Ai, será que é Deus que falou comigo? Não, a voz de Deus, ela é clara, ela é nítida, ela pode vir como uma brisa suave, ela pode vir também de uma forma mais estrondosa, ela pode vir com uma inquietação. Normalmente, quando nós sentimos uma inquietação dentro do nosso espírito, pode ser um livramento que Deus quer trazer para sua vida ou uma mudança. Às vezes você tá inquieto, você fala, não é isso, não é este lugar, o que eu tô fazendo aqui? Não é esse trabalho, tem alguma coisa que tá errado aqui. Uma inquietação pode ser a voz do Espírito Santo querendo te lançar para uma nova direção. E às vezes você é resistência, fala, não é Deus, isso aqui Ele que me deu, Ele me deu esse trabalho e eu sou grata por Ele. E aí você fica confuso. Queridos, você pode ser grato a Deus pelo trabalho que você tem e mesmo assim este não ser o melhor de Deus para sua vida. Então, quando Deus gera uma inquietação no seu coração ou quando Deus traz um sentimento que é tempo de mover, é tempo de mudar, então você começa a aplicar fé e começa a dar ouvido a essa sensação que pode vir do coração de Deus. Então a primeira forma, ela pode vir assim como um pensamento suave, mas ele prevalece por muito tempo. Passa um dia, passa 2 e aquele sentimento ali. Um outro exemplo que é muito normal no nosso cotidiano, mas que às vezes a gente não dá tanta atenção, é aquele sentimento, liga para ela, liga para aquela pessoa, ou aquele sentimento, não sai hoje. E às vezes é tão simples, é tão sutil e nós não damos ouvido, mas ali está, às vezes um livramento, às vezes Deus quer usar você para abençoar outra pessoa. E na palavra de Deus, Deus falou com o profeta Elias por uma brisa suave. Mas Deus falou com Jó dentro do redemoinho. Então, às vezes, Deus vai falar de uma maneira branda. Às vezes, Ele vai te trazer esse sentimento dentro do seu coração que é mais forte, que toma conta de todo o seu ser. Então, Ele tem variadas formas de falar conosco em tempos e estações diferentes. A segunda forma da qual Deus fala conosco é da forma pela qual nós vamos entender. Ou seja, Deus vai se manifestar de forma que você entenda. Então, tem pessoas
que as estações do ano falam com ela, elas olham para uma árvore e já vem uma analogia, naquele momento Deus se manifesta. Outras abrem a tela do computador para trabalhar e aquela paisagem que está ali naquele dia, de vez em quando fala com ela. Às vezes tem pessoas que a bicicleta fala com ela, tem formas inusitadas de ouvir a voz de Deus. E isso é bíblico, e eu vou conversar com vocês sobre isso. Por isso que às vezes parece loucura quando Deus fala algo para você que você vai compartilhar com alguém. Você é um ser único. Deus se relaciona com você dentro deste lugar onde você é único para Ele. Então, às vezes você vai compartilhar com alguém aquilo que Ele falou com você e parece loucura para o outro. E às vezes aquilo que a outra pessoa está vivendo parece loucura para você. Porque Deus tem uma forma toda especial de se comunicar conosco. Lendo as Escrituras, Abraão, ele tinha um relacionamento com Deus. Eu fiquei intrigada todas as vezes que eu lia Gênesis, porque eu percebia que Deus falava com Abraão sempre debaixo dos carvalhais de Mamre. Deus falava com Abraão sempre debaixo dessas árvores frondosas, do carvalho. Estudando as Escrituras, eu entendi que naquele tempo antigo, muitas pessoas eram místicas e acreditavam que as árvores, elas tinham algo de sagrado nelas. Ele entendia, naquela mentalidade antiga, que debaixo das árvores era um lugar sagrado. Então, tudo indica que ele ia buscar a Deus debaixo de uma árvore. Talvez Abraão encontrava ali debaixo daquela árvore, debaixo de um entendimento de que talvez ali Deus fosse se manifestar para ele. E sabe o que Deus fazia? Deus se manifestava, porque ele ia entender, e Deus queria se fazer entendido para Abraão. Por isso que tem pessoas que contam histórias que Deus falou com elas de maneira tão inusitada e a gente fica perplexo às vezes. Mas Deus pode falar pela sua natureza. Deus pode falar com você da maneira como você vai entender. Esse é o nosso Deus. Então, a segunda maneira de Deus falar conosco é de uma forma que nós vamos entender, porque Deus quer se fazer conhecido. Ele quer se revelar para nós. E ali ele se revelou a Abraão debaixo dos carvalhais de Mamre. Uma terceira forma pela qual Deus pode falar conosco é através de pessoas. Quantas vezes Deus usa alguém para falar conosco? Muitas vezes de maneira assim, imperceptível. Às vezes para nos desafiar, às vezes para nos apontar o caminho. Às vezes um pai e uma mãe estão ali vendo o mundo de uma maneira muito mais ampla, que você. E às vezes você tá ali fechado, fala, não, do meu jeito é melhor, eles são ultrapassados. Mas não, Deus está usando alguém com mais maturidade, com mais percepção para falar com você. Deus também usa profetas. Eu sei que hoje em dia ficou muito descredibilizado a palavra de conhecimento, que para você que talvez não entenda muito bem do que eu estou falando, a palavra profética, ou seja, uma palavra de conhecimento é quando Deus entrega uma palavra a seu respeito numa circunstância extremamente específica da sua vida que ninguém conhece, mas que Deus, o Todo-Poderoso, coloca isso no coração de alguém para essa pessoa falar com você. Eu sei que, de alguma forma, passaram a banalizar a palavra de conhecimento, mas ela é muito real. Ela pode te alertar, ela pode trazer direção. Eu contei para vocês no meu último vídeo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, quando Deus falou comigo dentro da universidade, onde Ele falou comigo no meio de 2.000 pessoas, uma pessoa que nunca tinha me visto. Ela repetiu as palavras que estavam no meu coração, que só eu tinha comunicado com meu esposo em casa. Essa mulher profetizou para mim num lugar onde não tinha ninguém assim que eu conhecesse. Então, a palavra profética, ela ainda é real. Deus ainda fala por meio da profecia, da palavra de conhecimento, para nos abençoar, para nos edificar. Então, assim, queridos, creia, sabe? Porque se nós não crermos nas manifestações do Senhor, elas param de acontecer no nosso meio. Porque onde há espírito de incredulidade, Deus não opera. Então, tenha sempre um coração receptivo. A Bíblia fala que nós precisamos observar aquela profecia. Se a gente recebe uma palavra de Deus, a gente precisa usar a palavra de Deus, as Escrituras, a Bíblia, como parâmetro. Se aquilo ali for de Deus, aquilo vai estar em conformidade com a palavra de Deus. Ao seu tempo, Deus vai testificar. Normalmente, quando Deus fala uma profecia para você, ela vem mais como uma forma de confirmação. E quando Deus fala, queridos, Deus faz cumprir a sua palavra. Queridos, uma quarta forma pela qual Deus pode falar conosco é através de sonhos ou visões. Quando a gente olha para as Escrituras,
tem a história fascinante de José do Egito. Ele era filho de Jacó e ele tinha outros irmãos. E ele teve 2 sonhos. Em um dos seus sonhos, ele sonhou que ele estava no campo amarrando feixes. O seu feixe ficava de pé e os feixes dos seus irmãos se encurvavam para ele. Depois ele teve um sonho em que o sol, a lua e 11 estrelas se encurvavam para ele. Aquele sonho de José do Egito, ele contou aos seus irmãos. Aquilo trouxe muita revolta. Por quê? Porque a impressão que dava é que ele queria ser mais do que os seus irmãos. Deus estava comunicando algo sobre o futuro de José, mas os seus irmãos não entenderam. Lembra quando eu falei que às vezes Deus comunica algo com a gente e a gente vai compartilhar com outra pessoa e aquela pessoa não vai entender, porque Deus estava falando exclusivamente com a gente. Uma dica muito importante. Eu aprendi isso ao longo do tempo. Deus fala muito comigo através de sonhos. E sonhos tão literais que eles se tornam reais. Sonhos com lugares. Eu mudei já para lugares onde eu vi a casa antes. Eu quero contar esses testemunhos para vocês, gente. Então, Deus, ele fala muito comigo. Mas uma coisa que eu precisei aprender com a maturidade é que aquele sonho era exclusivamente para mim. E que se Deus está mostrando para mim e eu conto para alguém que tem uma percepção diferente do mundo ao redor, o que Deus se manifesta de uma maneira diferente para aquela pessoa, pode não compreender. E foi isso que aconteceu com José do Egito. José, então, seus irmãos venderam ele. Ele arrumou uma dissensão ali no meio da sua família. Então, assim, contar o sonho antes também pode trazer uma consequência, né? Contar as nossas experiências antes do tempo pode abortar um processo. E no caso de José, Deus tinha um plano e um projeto tão estabelecido e ele passou tantos sofrimentos, ele foi para o Egito, ele chegou a ser preso. Então, assim, tudo que Deus falou para ele parecia que não era nem real, parecia que estava tão distante da realidade. Por isso, se Deus mostrou algo para você e tudo fugiu do controle, mas foi Deus, vai se cumprir. Deus, na vida de José, trabalhou de uma maneira dentro da adversidade. E uma coisa linda na vida de José, Deus mostrou os sonhos para José e José guardou no coração. E na vida de José, passaram-se muitos e muitos anos, aquele sonho se concretizou, seus irmãos vieram a se prostrar diante dele e na verdade Deus tinha um plano de livramento para a família de José através daquele sonho, mas que seus irmãos não compreenderam. Deus fala assim por sonhos, mas precisamos ter bastante cuidado em como nós vamos gerenciar essa maneira tão preciosa que Deus fala conosco. Outra maneira linda e maravilhosa da qual Deus pode falar é por visões. Na Bíblia, Maria engravidou pelo Espírito Santo. Acontece que ela estava noiva. Então a Bíblia diz que o anjo apareceu em sonho, só que daí já era um sonho em visão. E falou com José que não era para ele temer, que era para ele conceber Maria como mulher, porque ela estava falando a verdade. Então Deus falou com José sobre o nascimento de Jesus, trazendo confirmação através de uma visão. Queridos, visão, nós podemos ter visão fechada, visão aberta, pessoas que veem mesmo o mundo espiritual. E eu quero trazer para vocês vídeos falando sobre visão fechada, visão aberta, as experiências que eu tenho com Deus, com visões. Eu quero trazer para vocês porque eu acho muito importante nesse tempo a Igreja de Cristo estar um pouco mais alerta e de volta aos dons do Espírito, porque Deus se manifesta por intermédio de visões. E esta é a palavra de Deus, nos dando aqui a confirmação e o respaldo dessas experiências que eu estou compartilhando com vocês, de como Deus pode falar. Meus queridos, a quinta e mais extraordinária forma pela qual Deus pode falar conosco na terra é pela sua palavra. Eu deixei ela por último porque ela é o embasamento de todas as experiências que nós temos. Nós podemos ter experiência em escutar a voz do Espírito Santo dentro do nosso coração. Nós podemos sonhar, nós podemos ter visões, mas a palavra de Deus, ela é o de mais concreto que um homem possa ter para ter direções para sua vida. E eu quero falar com vocês que eu sempre amei a palavra de Deus, mas que eu tive um encontro com a palavra de Deus. Então, tem pessoas que leem a Bíblia e acham muito custoso, muito difícil de entender. A palavra de Deus, ela não é um livro comum.
ela é um livro que traz revelação, é um livro inspirado por Deus. Então muitas pessoas acham difícil porque acontece sim uma batalha espiritual contra o seu entendimento. Porque uma vez que você lê a palavra, os seus olhos são abertos, os seus olhos são iluminados. No Salmo 119, verso 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos. Talvez você já esteja assim há muito tempo numa caminhada com Deus, mas ainda não teve um encontro com a palavra. Eu disse para vocês que a palavra de Deus, ela é um livro sagrado e ali foi inspirado por Deus. Então, às vezes tem pessoas que vão ler e relatam que sente sono, indisposição. Eu convido vocês a orarem, pedindo a Deus, toda vez que vocês forem ler a palavra, para que Ele ilumine os olhos do seu coração. Porque, queridos, uma vez que você tem um encontro com a palavra de Deus, nunca mais a sua vida é a mesma. Queridos, e eu quero concluir contando para vocês o testemunho de como eu ouvi a voz de Deus aos 16 anos, me falando que eu iria embora. Foi algo assim tão impactante na minha vida. Eu já havia ouvido a voz de Deus de várias maneiras, de várias formas. Já tinha ouvido a voz de Deus pela palavra, já tinha ouvido a voz de Deus dentro do meu coração, mas aquela vez foi algo assim muito extraordinário. Eu fui dormir numa noite e eu comecei a ter um sentimento muito forte dentro do meu coração de que eu iria embora para o exterior. Mas ao meu redor não tinha nada que fizesse com que eu pensasse em ir embora para o exterior. Eu não tinha conhecidos no exterior, eu não tinha nenhum link financeiro que pudesse me dar custear uma viagem para o exterior. Então, assim, eu lembro que eu chamei meus pais e eu falei: olha, eu vou embora, eu tô sentindo que eu vou embora, vai acontecer algo na minha vida, eu vou embora. E meus pais olharam pra mim como quem diz: meu Deus, Carol, o que tá acontecendo? Eu confesso que eles não entenderam que Deus estava falando comigo, porque eu senti aquilo numa forma de ímpeto. Era muito impetuoso. Por isso que eu falo que Deus pode falar através de uma maneira suave, como Deus pode falar, como falou com Jó, né, dentro de um redemoinho. Então, experiências assim eu tive uma ou duas vezes na minha vida. Não foi uma coisa que aconteceu toda hora. Eu tive isso quando eu fui casar, que foi também um ímpeto que eu senti. 2 ou 3 vezes na minha vida que eu senti a manifestação de Deus falando comigo daquela maneira. E eu lembro que foram passando os dias, aquele sentimento de que eu iria embora foi aumentando e aquilo começou a me consumir. E eu falei com os meus pais: eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei explicar. É algo maior que eu, mas eu sei que eu vou embora para alguma nação. Deus tá me chamando. O meu pai e a minha mãe não entenderam e falaram: Carol, isso tá muito confuso, tá te faltando alguma coisa. O que tá acontecendo? Eu tava na adolescência, né? Então, adolescente às vezes é muito impetuoso. Então, como naquela época eu não sabia articular, dizer: olha, Deus tá falando comigo, né? Eu ficava repetindo aquilo o tempo inteiro, porque era um sentimento tão grande que tomou conta de mim, gente, de que eu ia embora. E isso me faz lembrar de Samuel, quando ele escutou a voz de Deus e não reconheceu a voz de Deus. Ele escutou a voz de Deus audível e foi lá e perguntou para Eli, falou: Eli, você me chamou? Eli falou: não, eu não te chamei. Quando Samuel voltou para Eli na terceira vez, Eli falou: tem alguma coisa. Volte para o seu quarto, Samuel, e quando você ouvir essa voz de novo, você fala: fala, Deus, que o teu servo ouve. Lembram dessa história? Queridos, meu pai foi me levar no dentista e ele começou a perceber que tinha algo diferente ali. Ele falou: Carol, olha, se for Deus, Deus vai fazer cumprir o que ele tá falando. E eu não tinha ainda conhecimento suficiente de Deus para poder dizer que aquilo era uma manifestação de Deus. Então eu também estava confusa, porque eu era uma menina. Então meu pai falou: olha, Carol, vamos aqui colocar isso diante de Deus, lança sobre Deus toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Eu lembro até os textos bíblicos, porque ele falou muito sobre ansiedade. Eu acho que ele pensou que eu estava ansiosa, porque a minha natureza já era uma natureza assim mais ansiosa, mais agitada. Então ele estava ali falando o texto bíblico, estava me ensinando que era para lançar diante de Deus aquela ansiedade, que ele tinha cuidado de mim. Se Deus tivesse um propósito comigo nas nações, ele iria cuidar de tudo. Gente, eu me emociono toda vez que eu lembro disso. Por quê? Passaram-se alguns dias, eu fui pro conservatório, eu estudava música. E quando cheguei na minha casa, meu irmão tava assim, com o olho todo esbugalhado, porque ele tava ouvindo aquela conversa que tava rolando na minha casa sobre eu ir embora e todo mundo, e aqueles conflitos do tipo: o que tá acontecendo com a Carol? E meu irmão foi correndo me atender na porta e falou: Carol, tem uma carta pra você aqui, da Escócia. Ô, gente, eu não conhecia pessoas da Escócia. Na verdade, um pastor havia ido na minha casa, orado com os meus pais,
no momento que eu não estava. Eu já tinha ouvido falar desse pastor, mas eu não o conhecia. E ele mandou uma carta do exterior falando, ó, estivemos orando, estava escrito isso na carta, estivemos orando, e o Senhor tocou os nossos corações para que a sua filha estivesse vindo passar um tempo aqui, estudar princípios missionários, aprender a língua, o idioma. Queridos, eu me emociono porque Deus, na nossa vida, Ele tem uma maneira sobrenatural de trabalhar. E eu lembro que meu irmão falou que ele tinha aberto a carta do papai. E em casa a gente recebia muitas cartas, meu pai era pastor, a gente nunca abriu. Mas meu irmão falou, Carol, quando eu vi uma carta da Escócia, eu falei, não, só pode ser a Carol que vai embora. E eu lembro que eu falei, Rael, você abriu a carta do papai? E ele falou, aí a gente leu e meu pai não estava em casa. Eu liguei pro meu pai lá na minha avó e eu disse, pai, eu vou embora. Acho que ele pensou, meu Deus, Carol tá doida. E eu falei que chegou uma carta, convite, para eu passar um tempo no exterior. E essa igreja vai estar me custeando na Escócia. E eu lembro que o trajeto que era 30 minutos, eles fizeram em 15. Eles chegaram em casa muito rápido. E ali a gente começou um processo. Eu acho que se Deus não tivesse feito dessa maneira, talvez eles não tivessem deixado. Se Deus não tivesse falado comigo pessoalmente primeiro. Então, assim, eu fui pra Escócia aos 16 anos. Passei algum tempo aprendendo ali naquela cultura. Foi uma oportunidade que Deus me deu. Cada um na vida recebe de Deus uma oportunidade. E aquela foi uma oportunidade de Deus na minha vida. Eu passei um tempo aprendendo inglês, aprendendo a cultura. Deus me abençoou e dali Deus tinha outros propósitos para minha vida. Eu vou estar contando para vocês. Mas assim, foi uma manifestação de Deus muito poderosa na minha vida. Na vida dos meus pais também. Mexeu muito com as estruturas deles, né? Porque eles também não estavam esperando aquela manifestação. E toda a minha casa foi impactada por aquela manifestação do Senhor. Eu creio de todo o meu coração que Deus tinha esse propósito para minha vida. E foi lindo o que Deus fez ali. Eu logo viajei pro exterior, foi no mesmo mês. Eu recebi a carta e eu já fui pro exterior. Eu passei 1 ano e meio, 9 meses na Escócia e o restante na Inglaterra. Para mim foi assim extraordinário, porque eu era uma menina muito simples e Deus abriu essa porta assim para eu poder estudar, para eu poder crescer. E até hoje eu colho frutos, né, dessa porta que Deus abriu para mim lá atrás. Então, queridos, Deus fala. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será eternamente. Aqui eu tô resumindo esse testemunho. Numa outra ocasião quero contar ele por inteiro. Ele é muito lindo. Deus fez na minha vida, Ele também pode fazer na sua. Amém? Eu quero agradecer você que ficou comigo até o final desse vídeo. Que as bênçãos do Senhor, que enriquece e não acrescentam dores, seja sobre o seu coração. Um grande abraço. Que Deus abençoe.